Me escutando bem? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Certo. Eu também estou te ouvindo. Começar, então? Um Um pouquinho mais alto, acho. pouquinho mais alto. Ah, agora te Melhorou? ouvi. Sim. Talvez. Eu acho que tá. Não. Agora? Tô te ouvindo. Perfeito. Tu tá me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Tá. Tá me ouvindo bem, então? Sim, tudo certo. Ok. Vamos começar, então, seu professor. Quando quiser. Quando quiser. Então, vamos lá. Então, boa noite. A gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante. A nossa, no meio da pandemia, muitos começaram os treinamentos online. E temos muitas questões a ser discutidas em relação a esses treinos, né? Quais os perigos, quais os cuidados que a gente tem que tomar durante a realização destes treinos em ambiente domiciliar, mesmo. E por isso hoje eu estou convidando o professor Cauê para estar nos explicando um pouquinho como é que funciona esse modal de treinamento online e principalmente a experiência dele nesse tipo de treinamento. Eu acompanho então, o trabalho dele há muitos anos, então nós vamos estar falando sobre principalmente essa questão. Então, professor, por favor, se apresente. Tá, gente, boa noite. É um prazer estar aqui sempre falando com a Vivi, né? A minha parceira de atuação na área da saúde, né? Na área de treinamento de força. E eu digo isso, parceira, porque eu entendo que quando nós falamos em corpo, quando nós falamos em cuidados do corpo, nós temos que falar nas coisas de uma maneira estrutural e conjunta, né? Essa maneira estrutural e conjunta, ela contém a reabilitação, a terapia, ela fala sobre treinamento, sobre saúde, vida, sobre nutrição, enfim, outras áreas. Mas então é uma pessoa que eu conheço já há um tempo e que te agradeço pelo convite, te agradeço pela live, que é um prazer sempre dividir esse espaço contigo. E me apresentar, meu nome é Cauê, eu sou educador físico, formado, graduado pela URGS desde 2015 e atuo na área como personal trainer desde 2014, aliás, e atuo como personal trainer desde 2014, né? Tenho uma experiência como personal desde do trabalho individual até um trabalho coletivo, né? Então, isso aí. Muito bem. E qual foi a sua experiência antes da pandemia com treinamentos online, professor? Teve Bom, alguma antes experiência da... anterior? Oi? Antes da pandemia, já teve alguma experiência? Antes da pandemia, eu não tinha nenhuma experiência assim em relação a treinamentos online, né? Não tinha uma experiência de abordar o aluno, né? E também não tinha essa perspectiva de que talvez fosse possível fazer esse tipo de abordagem por videochamada, né? Eu acho que muito pelo fato de que entender que o treinamento a gente tem que estar próximo, né? Acho que quanto mais próximo a gente está de uma pessoa, não
Eu não digo por uma videochamada, mas próximo fisicamente, né? Vendo a pessoa, podendo tocar na pessoa, podendo orientar a pessoa. Nesse sentido, eu acho que é melhor do que estar na videochamada. Mas, né, devido à ocasião de urgência, né, devido à ocasião de que muitas pessoas ficaram nesse período sem treinar, né, e agora estão retomando, eu acho que a questão da videochamada, ela é algo que vem para nos ajudar, mas nós temos que tomar muita cautela, porque nós temos profissionais e temos pessoas que não são profissionais. Assim como nós temos pessoas que têm a boa intenção de treinar, mas que não têm um acompanhamento, né? Então, treinar por videochamada, eu hoje acompanho alguns alunos sim por videochamada, né? Mas eu entendo que tem que ter, o cuidado tem que ser redobrado, sabe? Por videochamada o cuidado tem que ser redobrado em relação ao cuidado se a pessoa está próxima, se a pessoa está na tua frente, né? Então, é diferente. Então, entendo que o cuidado tenha que ser redobrado por videochamada. E a questão dessas videochamadas que tu falou, citou, né? Então, tu faz sempre ao vivo. Tu não tem esse hábito de fazer, por exemplo, gravar alguns vídeos já antes da aula para mandar. Como é que funciona? Assim? Como é que é o teu moldal desse modelo de aula que tu faz? É, eu entendo que a questão da videochamada, ela tem que ser ao vivo, tá? Eu não consigo acreditar que a gente consiga dar uma aula por videochamada, por uma aula a partir de uma aula gravada, tá? Por vários aspectos, muitas vezes a gente tem um aluno, a gente pode pegar um aluno que tem um bom desempenho, tem uma boa mobilidade, né? Tenha anos de treino, e muitas vezes a gente chega num treino específico, naquele momento, aquela pessoa ela executa aquele movimento e ela executa de maneira equivocada, errada, e a gente corrige, né? Eu acredito que se eu passar uma receita de bolo, digamos assim, né, nós costumamos falar de maneira mais coloquial, né, uma receita de bolo e gravar um treino e mandar aquele treino. Isso é muito perigoso, sabe? Isso não atende aos cuidados que aquela pessoa necessita. Então, a gente precisa estar vendo o aluno, estar dando aquele feedback para o aluno, aquele retorno para a aluna, para o aluno, né, para eles entenderem, porque cada corpo é um corpo. Cada corpo tem uma resposta aos movimentos, né? Cada corpo. Existem movimentos na parte de treinamento de força, de exercício, que que algumas pessoas se adaptam àqueles movimentos, né? E outras pessoas não se adaptam por vários aspectos, por aspectos posturais, né? Por aspectos de entender, né, cognitivamente o movimento. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? E tu deve ver isso bastante na fisioterapia, né? Na questão da questão da correção postural, de que cada movimento que a gente propõe, né? Cada estímulo que a gente propõe tem uma resposta diferente, né? Em corpos diferentes, né? Então, devido a isso, é fundamental que nós tenhamos esse cuidado de trazer o treinamento de força de maneira ao vivo, né? Ao vivo, assistindo o aluno, né? Olhando o aluno naquele exato momento em que ele está treinando. E a questão, assim, é como tu mencionou, né? Então, tu tem todo esse cuidado, toda essa questão de individualismo, né? Individualidade do aluno e tal. Então, é possível aceitar um aluno durante essa pandemia, um aluno novo, que tu nunca conheceu pessoalmente esse aluno, tu nunca pôde fazer uma avaliação física desse aluno. É possível, foi possível, quando tu recebeu novos alunos nesse período da pandemia? Inicialmente eu confesso que inicialmente eu entrei num processo de reflexão, né, para entender a situação da pandemia, né, e para entender, né, se seria possível sim atender essa demanda de alunos, né, de alunas. Mas eu acredito que hoje eu acredito que com os devidos cuidados, né, redobrados que devem ser feitos com uma aula ao vivo a partir de uma videochamada, talvez dependendo do aluno é possível. É possível a gente elaborar um treino, né, dependendo do que o aluno tem de recurso, de material também, não é? Então a gente tem que ter cautela nesse sentido. Não dá para chegar e dizer faz isso. Eu sou bem sincero em relação à questão de treinar por videochamada. Eu digo, ó, talvez tu vá te adaptar, talvez tu não vá te adaptar.
E se eu ver que o aluno não está se adaptando, eu vou te dizer, tu não está te adaptando, né? A gente está fazendo, não tá, a coisa não está acontecendo como deveria acontecer. Até agora, eu recebi alunos, sim, nesse período da pandemia, que querem treinar por mas o cuidado é redobrado, né? Então, eu recebi alunas que, por exemplo, começaram a treinar, mas tinham uma dor no joelho, né? Tinha uma tensão no trapézio. Então, esses cuidados, assim, com esse tipo de aluno, com esse perfil de aluno, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, né? Então, é justamente por isso que os cuidados têm que ser redobrados, né? Justamente com esse tipo de aluno, né? Normalmente, quem tem procurado treinar no período da pandemia, são pessoas que me confessaram, que disseram para mim, né, que estão passando por um momento de, talvez, de saúde mental, né? Então, a gente entra numa outra área, talvez, né, falar de saúde mental, né, de que não treinar, não se mexer, acaba afetando a saúde mental, né? Então, entender também que o treino em casa, de maneira acompanhada, orientada, com os devidos cuidados, né, ele ajuda nesse sentido, né, de prevenção da saúde mental das pessoas, né? E claro que, por exemplo, não vamos passar um treino em que os recursos da videochamada, né, sejam escassos, né, como, por exemplo, tivesse dando videochamada, alguma coisa assim. Eu costumo parar o treino. Inclusive, uma vez aconteceu isso comigo, né? Eu estava passando um treino e começou a trancar. Eu disse, olha só, fulano, eu prefiro não te passar o treino. Eu vou parar agora, a gente tenta fazer outro dia, né, e retoma a videochamada. Eu acho que essa é uma área, talvez seja uma profissionais da área da saúde, refletirmos, né, e debatermos, inclusive dentro do meio acadêmico, né? Eu acho que isso deve gerar debate dentro do meio acadêmico, porque nós devemos acreditar no caráter científico, né, das coisas. Então, eu acho que isso deve render um debate e talvez futuros trabalhos dentro da área, dentro do meio acadêmico, sabe? Questionar, né? Eu estou dizendo por experiência própria, né? Individualmente, que eu estou conseguindo sim, né, aplicar os treinamentos, aplicar as propostas de treino com os meus alunos. Mas eu digo isso, e a gente tem que entrar nesse processo de reflexão. Eu digo nós, quando eu digo nós educadores físicos, nós fisioterapeutas, nutricionistas, todos esses profissionais que nós devemos, num debate, numa reflexão, se é possível, né, e o quanto é possível abordar os nossos pacientes, né, alunos, clientes, seja lá o nome que for, dentro, a partir de uma perspectiva de videochamada, né? Pode parecer uma coisa que não seja relevante, hoje é relevante, né? Hoje é relevante e vai ser relevante talvez até o final do ano, até nós termos uma vacina, até nós podemos acompanhar as pessoas de perto, até nós podemos tocar nas pessoas, né? Então hoje a gente está tomando as devidas precauções, né, da Organização Mundial da Saúde, enfim, da OMS. Então eu acho que é nesse sentido, sabe? Nós devemos sim colocar um debate, uma reflexão dentro do meio acadêmico. Isso é fundamental. Mas, claro que a questão da minha experiência individual também é fundamental para a gente entender, né, tudo que está acontecendo. Essa pergunta que eu te fiz em relação a aceitar os novos alunos e tudo mais, foi principalmente pelo fato que eu venho acompanhando os meus pacientes, inclusive, nesse período, que muitas pessoas sedentárias que nunca fizeram atividade física, que não têm esse hábito normalmente, nunca tiveram esse hábito, estando em Sim, casa, estando parado, né, não tendo nada para fazer, né, ou, tipo, ocioso, aquele tempo ocioso, aquele velho, não tenho tempo nunca para começar a fazer atividade física. Agora não tinha mais essa desculpa, né? Fora a sim, questão também que todos os meios estão dizendo, tem que fazer exercício, exercício previne muitas comorbidades que estão associadas à gravidade da Covid, por exemplo. Então, muitas pessoas sedentárias, que nunca treinaram, viram nesse momento da pandemia um motivo, um plus para tentar, né, um incentivo de começar o treinamento. Então, essa questão foi que eu vejo na minha prática, nos meus atendimentos, nos meus sim. pacientes.
eram tão sedentários que optaram por tentar iniciar alguma coisa agora na quarentena, né, no meio da pandemia, por causa disso, por indicações da OMS, porque eu tenho um sobrepeso, eu tenho risco maior de Covid, eu tenho diabetes, eu tenho risco maior de Covid, eu sou hipertenso, eu tenho risco maior de ficar um quadro grave da Covid. E aí começaram a ter esse olhar, né, maior para a sua saúde, e a questão do tempo, né, que sempre correndo no trabalho, nunca tenho tempo de iniciar, e agora ficaram com o tempo ocioso, né. Então, vejo que muitas pessoas, que, por exemplo, a gente vê no meio da quarentena e as praças lotadas de pessoas caminhando, né? Então, a Exatamente. gente, como assim? Nunca caminharam e querem começar a caminhar agora, mas o porquê disso, né? Então, a Sim, gente também tem que olhar esse outro lado, né? sim. Então, por isso que eu te perguntei essa questão mesmo. Em relação às avaliações, Uhum. né, para início de treino, acho, Uhum. por chamada à distância, né, eu costumo fazer a anamnese básica, aquela, né, eu não estou tendo um contato direto com os alunos, inclusive os alunos que eu tenho fisicamente, que eu atendia pessoalmente, né, eu passei esses alunos por videochamada muito também porque essas pessoas se sentem mais à vontade em treinar por videochamada, né? Então, algumas pessoas, inclusive, começaram treinando comigo por videochamada, não gostavam muito, e aí depois, com o tempo, agora elas, opa, mas eu tô gostando, opa, mas eu não me adaptei. Né? Claro que nem todos os alunos eu consegui colocar para videochamada. Claro que, se perguntarem para mim se eu prefiro atender pessoalmente ou por uma videochamada, eu prefiro atender pessoalmente. Né? E eu entendo que as avaliações pré-treino, né, as avaliações antes da gente estabelecer uma periodização de treino são fundamentais. Avaliações posturais, avaliações, né, de percentual de gordura, enfim, tudo que está em volta, né, do que a gente entende de um corpo, né, para a gente propor um trabalho, né, e atingir o objetivo daquela pessoa. Né? Então, as avaliações são fundamentais. Mas eu confesso que nesse período de pandemia, né, e com esse afastamento devido às videochamadas, a gente tem essa dificuldade de conseguir fazer uma avaliação postural, uma avaliação mais profunda, né, com o aluno. Né? Então, acho que isso é um ponto a se pensar, sabe, a se refletir de como ultrapassar essa barreira, né, que acaba nos limitando também, né? Não limitando todo um trabalho, mas limitando certos pontos, né, para nos dar mais fundamento, né, embasamento para propor aquele treino. Outra questão que eu queria ver contigo, e como você está fazendo a questão de adaptação a esses treinos, né? Porque a gente sabe que só falta equipamento, né? A pessoa muitas vezes não tem nada em casa, né? Não tem um mínimo básico ali para a gente conseguir fazer um treinamento. Está incentivando os alunos a adquirir algum material, ou está conseguindo adaptar dentro dessas limitações, ou o pessoal está conseguindo usar as academias dos prédios, como é que está sendo O esse que eu costumo contexto? fazer? Eu costumo sempre passar um material básico, né? Eu pergunto para o aluno se ele tem algum material, enfim, né? Algumas pessoas têm, outras não têm. Quem não tem, eu sempre digo, ó, seria bom que tu adquirisse isso, isso, isso. Mas eu faço aquela proposta de material de acordo com o objetivo do aluno também, de acordo com aquilo que eu sei, de acordo com as necessidades do aluno, né? Então, alguns alunos já adquiriram materiais, alguns já estão treinando dentro de casa, ou tornaram a sua sala um estúdio praticamente, né? Ou quase um estúdio, né? E para adaptar essa rotina para treinar dentro de casa. Outros alunos não têm material, então eu passo muito exercício utilizando peso corporal, passo muita variação de exercício de mobilidade, né? E tem dado bastante resultado, né? Tem dado bons resultados. Inclusive, uma curiosidade, né? Muitas vezes, alguns alunos de personal, né? E eu não digo só de mim, tá? Eu digo de colegas meus, inclusive, que já falaram comigo sobre isso. Não tinha uma frequência muito grande de treino. Né? Não tinha uma frequência muito grande de treino quando se atendia pessoalmente, né? Mas, devido à pandemia e o fato de treinar dentro de casa, parece que as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Ou ou procuram mais treinar dentro de casa agora, né? Não digo isso, não digo que seja uma verdade absoluta, mas eu digo que são números a se pensar, né? Por que algumas pessoas procuram treinar mais dentro de casa, né? Do que treinar
antes da pandemia, do que treinar antes da pandemia numa academia, né? Do que procurar uma academia, do que... Então, parece que as pessoas elas estão se adaptando a essa rotina e isso tem sido, de certa forma, positivo. Eu digo em relação à frequência, né? Em relação à procura, né? A demanda de ter que ir treinar, né? Então, acho que isso é um fator benéfico, mas que pode ser, como tu disse, né, Vivi? Como tu disse, né, as pessoas acabam procurando algo e querendo algo para ontem, né? Querendo um resultado para ontem, né? A gente não pode pensar que o treino de força e talvez que a reabilitação, né, seja assim, né? A gente tem que pensar que as coisas têm que ser periodizadas, né? Existe uma programação e existe um período, né, a longo prazo em que tu vai atingir os teus objetivos, né? E assim funciona no treinamento de força, né? E eu digo treinamento de força pode ser treinamento funcional, pode ser qualquer tipo de treinamento, pode ser uma aula de ginástica, né? Algo que é periodizado e que busca trabalhar a musculatura, né? Então, é nesse sentido. Eu acho que é muito nesse sentido, sabe? As pessoas têm que ter cautela. Cautela quando procuram um trabalho, cautela quando tem a perspectiva dos seus resultados, né? E confiar no profissional. Confiar no caráter científico daquele profissional, né? Ou dos profissionais, né? Mesmo com todos os cuidados que tu tens, eu sei que tu é um excelente profissional, teve algum dos teus alunos ou alguns dos teus alunos que chegaram a se machucar, chegaram a sentir alguma dor, algum desconforto, né, durante os treinamentos online agora durante essa quarentena? Sim, sim, eu tive alunos, eu tive alunas, né? Tive algumas alunas que, alguns movimentos que eu propus, né? E que não responderam muito bem a esses movimentos, né? E eu tive que readaptar e tive que, né, trocar os movimentos, trocar os exercícios, né? Então, eu acho que assim, a questão do treinamento de força, ela é muito de conhecer o aluno, porque foram alunas novas, inclusive, né? Alunos novos, assim, que a gente vai conhecendo, né? E aos pouquinhos a gente vai adaptando uma rotina nova. E muitas vezes essa carência, né, que esse aluno teve ou essa aluna teve dentro do treino de força, ela tem que adquirir essa carência com outros profissionais, né? Como a fisioterapia, por exemplo, né? Então, muitas vezes, né, a reabilitação, sim, é fundamental, fundamental, né? Esse trabalho conjunto da fisioterapia junto com a educação física, né? Junto com a educação física, nós temos que ser parceiros, parceiras. Nós temos que entender que as coisas estão ligadas, as coisas são um gatilho uma coisa para outra, né? É um efeito cascata do nosso corpo, né? Se eu estou com dor, eu não posso treinar, né? Se eu estou com dor, né, não posso treinar. Se eu não estou com dor, eu posso treinar, né? Mas que tipo de dor? Quem vai dizer que dor é aquela, né? Quem vai falar? Quem vai dar o diagnóstico, né? Quem vai propor o treino? Quem pode propor o treino? Quem deve propor o treino? Então, essas perguntas a gente tem que responder em conjunto, né? A gente não pode entrar numa caixinha, entrar num espaço e dizer as coisas são assim. Não, a gente tem que trocar, a gente tem que entender as outras áreas, né, para entender os nossos alunos, entender os nossos clientes, né? Muitas vezes a carência daquele aluno que ele precisa, né, não está no que a gente está propondo, mas sim está no que o outro profissional está propondo. Então a gente tem que entender, ter a humildade, humildade, a palavra certa é humildade. Humildade, baixar a cabeça e dizer, não é comigo, é com o outro profissional ou com a outra profissional, né? É isso que nós temos que fazer. É humildade de entender de que as coisas estão ligadas. Sim. Essa questão também, né, tanto a educação física quanto o fisioterapeuta são os dois profissionais que trabalham com o movimento, né? E eu acho que, acredito muito que dois profissionais que trabalham com o movimento não deveriam brigar, né? Na verdade, deveriam andar sempre de mãos dadas, né? Infelizmente, a gente acaba vendo algumas questões de ego por aí, né? Então, essa questão de tu ter, por exemplo, estar com um aluno, o aluno sentir alguma dor, sentir algum desconforto, tu ter um profissional de referência da fisioterapia ou da medicina que tu possa indicar, que tu possa encaminhar esse teu aluno, né? É muito importante porque o aluno tem em ti, professor, a confiança, porque ele treina contigo, né? Então, no momento que tu indica um outro profissional, ele já vai mais seguro, ou então ter assim, não, só um momentinho, eu vou tirar uma dúvida com
com a fisioterapeuta lá, que é minha amiga, minha conhecida, que eu sempre indico, me chama, a gente compensa essa intimidade de conversar sobre isso. Aconteceu isso com o aluno, né? O que tu acha? Eu posso fazer o treinamento ou encaminho diretamente para ti ou para o médico para ver o que é, né? O que está havendo aí, vamos parar total esse treinamento. Então, isso é muito importante. Quem se beneficia é o aluno, né? O indivíduo que está ali e procurou esse profissional, né? Que confia nesse profissional. Então, sempre focar nisso, né? Sempre focar Sim, no cliente, né? O sim, cliente é o foco, não o profissional, não o ego do profissional, né? Isso é extremamente importante hoje, ainda mais exatamente. hoje em dia que está acontecendo aí, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma questão muito importante. Já aconteceu de alunos teus que treinam contigo, tem uma rotina contigo, fazerem a aula online contigo perfeitamente e depois quererem repetir, replicar essa aula sem a tua orientação em outro momento, e aí sim sentirem alguma coisa, ou fadigarem depois quando voltar para ter aula contigo tá cansado. Já aconteceu esse período Olha, agora? no meu tempo de experiência, né, eu sou profissional formado desde 2014, né, mas eu comecei a atuar como estagiário, né, na área do treinamento de força desde 2011, né, então são 9 anos aí vendo treinamento de força, enfim, ele não deixa. A aluna já respondeu, ó. Então, assim, eu não gosto, né? Eu costumo orientar os meus alunos a não treinarem sozinhos, sabe? A não treinarem sem uma orientação, a não treinarem sem esse retorno, sabe? Eu acho que a questão do... Porque o que que acontece? Isso acontece, inclusive, com profissionais da área, com educadores físicos, né? Eu sou um profissional da área, eu sou um educador físico, né? Então, o fato de eu ser um educador físico, ele me... Como eu digo, ele isso diz respeito ao fato de que eu não tenho risco de ter uma lesão treinando sozinho. Eu não tenho, o meu treino está totalmente certo? Não, não, o treino não está totalmente certo. Porque o que que acontece? Agora eu vou falar dos profissionais da área, dos educadores físicos. Muitas vezes, na maioria das vezes, existe não existe uma procura de um educador físico, não, você faça o meu treino, você é outro educador físico, faça o meu treino. Não, simplesmente é assim, não, eu sou um profissional da área, sou um educador físico, então eu sei fazer meu treino. Só que isso muitas vezes dá errado. Dá errado porque nós acabamos omitindo as coisas. Nós acabamos não selecionando os exercícios corretos. Nós escolhemos os exercícios que nós gostamos de fazer. E isso, profissionais, eu estou falando aqui, eu não estou falando de profissionais, eu estou falando de profissionais com um lápis bem pesado, viu? Um currículo acadêmico bem pesado. E eu já vi isso dentro de sala de musculação. Inclusive, profissionais que não aceitam o feedback, não aceitam um retorno, né? E isso é um problema. Então, nós temos que ter humildade de ouvir os nossos colegas. Nós temos que ter humildade de entender, porque é como eu disse, eu vou falar de novo, cada corpo é um corpo, né? Então, cada movimento se adapta a cada corpo. Existem movimentos que não se adaptam a devido corpo. Existem movimentos que se adaptam e não se adaptam. Ah, mas por quê? Pela postura? Sim, é uma possibilidade. Pelo cognitivo de entender o movimento? Sim, também é outra possibilidade. Então, são essas questões que a gente tem que ver, entendeu? Então, o fato de uma pessoa treinar em casa sozinha, o fato dela treinar acompanhada já é um risco, né? O fato dela treinar sozinha, o risco é maior ainda, sabe? Independente da condição física dela. Independente se ela é de alto rendimento, se é um profissional de alto rendimento, se é um profissional... Agora vamos imaginar uma situação, um profissional de alto rendimento, um atleta, ele pode treinar sozinho? Não. Não, não pode. Não pode, né? Por mais que ele tenha uma marcha correta, perfeita, talvez tenha algum aspecto fisiológico naquele momento de volume de treino, né? E de intensidade de treino que ele não tenha a noção. Ele não tenha a noção do que está acontecendo naquele momento. E aí ele pode vir a ter uma lesão, né? E aí quem está olhando de fora, quem está tendo aquela visão externa, né?
que está acontecendo é que vai dizer para ele, ó, você tem que correr até tal tempo, ou em tal velocidade. Senão você vai ter... É isso, sabe? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Né? Não só entre alunos, né, de educador físico para o aluno, mas também entre educadores físicos. Né? Eu acho que esse é um compromisso. Né? Esse é o compromisso de acreditar de quem está vendo de fora. De acreditar, essa pessoa está vendo de fora, então ela está... Por muito tempo eu treinei sozinho. Por algum tempo depois eu pensei, não, tá errado. Eu vou pedir que tal pessoa faça o meu treino. Por quê? Porque ela está me vendo. Se é possível isso, se existe essa possibilidade, eu vou pedir que ela faça o meu treino. Né? Porque ela está vendo o que eu estou fazendo de errado. Eu acho que é isso. Sim. Essa questão é bem importante, né? Muito tempo também, como fisioterapeuta, né, a gente acaba pensando assim, não preciso de tratamento. Né? Sim. Não preciso, eu mesmo me auto-faço tratamento, ali coloco um aparelho. E não, tem que saber quando a gente precisa de ajuda. Né? E valorizar também o colega, né? Ninguém é Deus, né? Então a gente tem que valorizar o colega, sabe que tem excelentes colegas, a gente não é o melhor, sempre tem excelentes que a gente se espelha, né? Então Uhum. acredito que, por exemplo, como fisioterapeuta, quando um colega me procura, né, outra fisioterapeuta me fica, olha, honrada, porque se a pessoa chegou como profissional para me procurar, quer dizer que valoriza, entende que eu, como profissional, tenho eu sou alguma referência para ele, né? Então, isso é muito gratificante. E a mesma coisa no treinamento. Então, procurar um fisioterapeuta, procurar um educador físico para treinar, o educador físico procurar um fisioterapeuta para tratar. Isso é muito importante, são referências na nossa Exatamente. vivência, né, diária. Isso é muito importante mesmo. Um assunto que eu queria ver contigo, assim, que é bem importante, acho que é um dos mais importantes que eu acompanho hoje, que chegam para mim, pessoas que se machucam muito, são nesses treinos bastantão, né? E das pessoas que têm muitos seguidores no Instagram, as pessoas que têm muitos seguidores aí nas redes sociais como um todo, né? E acabam criando aqueles treinos pré-prontos que botam ali que todo mundo pode fazer, né? Não existe ninguém que tenha alguma dificuldade para executar, e lançam essas aulas, esses treinamentos, né? E as pessoas vão lá e começam a praticar. Não, por que eu vou pagar um professor que tenho? Jogo no YouTube, jogo no Instagram, vou ter treinos, vou ter aulas prontas já para mim praticar. Queria ver a tua opinião em relação a esses profissionais, quando profissionais, muitas vezes, a maioria das vezes, não são profissionais graduados da área, né? Tua opinião sobre essas aulas prontas, esses modelos de treinamento prontos que nós encontramos hoje. Sim. O que acontece é o seguinte, né? O meio digital, as redes sociais, elas têm o intuito de nos ligar, né? De nos interligar as nossas comunicações. Né? E basta eu fazer uma conta, né? Basta eu fazer uma... funciona mais ou menos assim. Basta eu fazer uma conta numa rede social, eu colocar meu nome ali, e eu abrir e botar um título... Opa! E eu abrir e colocar um título assim. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Como ganhar 10 milhões em 10 dias? 10 milhões de reais em 10 dias. Eu digo isso porque dá para fazer uma analogia com a parte de treinamento de força. Né? Como emagrecer? Fique com o abdômen definido em apenas 15 dias. O ser humano, eu entendo que os seres humanos, eles são muito imediatistas. Nós somos imediatistas. E eu me coloco nessa posição também. Nós somos imediatistas. Sim, nós somos imediatistas. A gente quer tudo para ontem. A gente entende que as perspectivas são para ontem, né? Quando a gente foca em alguma coisa. Mas nós temos que entender que existe caráter científico nas coisas. E que nós temos que acreditar no fundamento da ciência. E qual é a ciência? A ciência do movimento humano. A ciência do corpo. A ciência de acreditar
de que, sim, a fisiologia ela tá aí para nos ajudar, o aspecto biomecânico está aí para nos ajudar. E não simplesmente acreditar numa pessoa que tem um corpo idealizado, né? Idealizado por um culto ao corpo de uma maneira estereotipada e de que aquela pessoa ela é o molde e tudo que ela falar, né, vai ser o que é certo. Não. Aquela pessoa não tem um fundamento científico para falar aquilo, né? Ela tem um fundamento para falar sobre um tipo de treino, que é o treino que ela aplica nela, né? Mas como eu falei, cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma resposta. O mesmo treino que eu faço não é o mesmo treino que a Viviane vai fazer, né? Não é o mesmo treino que o meu colega Kael, personal trainer, abraço, Charles, que está aí, grande profissional, vai fazer. Então nós temos aspectos nós temos objetivos diferentes, nós temos respostas diferentes. Então nós não podemos acreditar de maneira é, como se aquela pessoa fosse, né, a salvação de todos os problemas, como se tudo aquilo fosse. E a gente, sim, a gente vê, as pessoas abraçam esse discurso, as pessoas abraçam o discurso da receita de bolo, né, de fazer aquilo ali, de que realmente, não, eu vou ficar como aquela pessoa, né. Isso é um grande problema que a gente batalha, que a gente luta dentro da educação física, né, para as pessoas não repetirem esse tipo de comportamento, né, para as pessoas elas acreditarem na ciência, acreditarem naquilo que saiu como artigo científico, né? Naquilo que aparece nos estudos, né? E muitas vezes, claro, que isso não aparece abertamente assim também. Existe uma dificuldade de trazer, muitas vezes, o que é da academia, né, para uma rede social, né? E fazer com que as pessoas entendam. Mas que as pessoas têm que acreditar, sim, naqueles profissionais que têm aquilo debaixo do braço, que têm aquele conhecimento científico debaixo do braço, que tem aqueles artigos, né, que tem a prática debaixo do braço, né? Os profissionais que eu estou dizendo. E não numa pessoa que pratica, né, de maneira avulsa e chega e fala, que diz, não, olha só, tem que fazer assim, né? Se tu fizer não sei quantos abdominais, o abdômen vai ficar definido em tanto tempo, a tua cintura vai diminuir. Não, isso não tem fundamento nenhum, não tem fundamento científico nenhum, né? Então, é isso que eu acho. Essa questão aí desses treinamentos pré-prontos, né, das receitas de bolo que nós encontramos hoje, elas são extremamente perigosas, né? Então, nós temos aí exemplos, né, diversos. Eu, só na minha prática clínica, tenho alguns exemplos de lesões bem importantes, né? Uma coisa que me chama muito, sempre muito a atenção são os corredores, né? Que tem as revistas que vêm com aqueles treinamentos, aquelas planilhas pré-prontas, e aí eles pegam aquelas planilhas e me escutando bem, Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? certo? Eu também estou te ouvindo. Começar, então, um Um pouquinho mais alto, eu acho. pouquinho mais alto. Agora te Melhorou? ouvi. Sim, talvez. Eu acho que tá. Não. Agora? Tô te ouvindo. Perfeito. Tu tá me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Tá. Tá me ouvindo bem, então? Sim, tudo certo. Ok. Vamos começar, então, seu professor. Quando quiser, quando quiser. Então, vamos lá.
Então, boa noite. A gente vai conversar hoje sobre um tema muito importante. A nossa, no meio da pandemia, muitos começaram os treinamentos online e temos muitas questões a ser discutidas em relação a esses treinos, né? Quais os perigos, quais os cuidados que a gente tem que tomar durante a realização destes treinos em ambiente domiciliar, mesmo. E por isso hoje eu estou convidando o professor Cauê para estar nos explicando um pouquinho como é que funciona esse modal de treinamento online e principalmente a experiência dele nesse tipo de treinamento. Eu acompanho então, o trabalho dele há muitos anos, então nós vamos estar falando sobre principalmente essa questão. Então, professor, por favor, se apresente. Tá, gente, boa noite. Um prazer estar aqui sempre falando com a Vivi, né? A minha parceira de atuação na área da saúde, né? Na área de treinamento de força. E eu digo isso parceira porque eu entendo que quando nós falamos em corpo, quando nós falamos em cuidados do corpo, nós temos que falar nas coisas de uma maneira estrutural e conjunta, né? Essa maneira estrutural e conjunta, ela contém a reabilitação, a terapia, ela fala sobre treinamento, sobre saúde, vida, sobre nutrição, enfim, outras áreas. Mas então é uma pessoa que eu conheço já há um tempo e que te agradeço pelo convite, te agradeço pela live, que é um prazer sempre dividir esse espaço contigo. E me apresentar, meu nome é Cauê, eu sou educador físico, formado, graduado pela URGS desde 2015 e atuo na área como personal trainer desde 2014, aliás, e atuo como personal trainer desde 2014, né? Tenho uma experiência como personal desde do trabalho individual até um trabalho coletivo, né? Então, é isso aí. Muito bem. Qual foi a sua experiência antes da pandemia com treinamentos online, professor? Já teve Bom, alguma antes experiência da... anterior? Oi? Antes da pandemia, já teve alguma experiência? Antes da pandemia, eu não tinha nenhuma experiência assim em relação a treinamentos online, né? Não tinha uma experiência de abordar o aluno, né? E também não tinha essa perspectiva de que talvez fosse possível fazer esse tipo de abordagem por videochamada, né? Eu acho que muito pelo fato de que entender que o treinamento a gente tem que estar próximo, né? Acho que quanto mais próximo a gente está de uma pessoa, eu não digo por uma videochamada, mas próximo fisicamente, né? Vendo a pessoa, podendo tocar na pessoa, podendo orientar a pessoa, nesse sentido, eu acho que é melhor do que estar na videochamada. Mas, né, devido à ocasião de urgência, né, devido à ocasião de que muitas pessoas ficaram nesse período sem treinar, né, e agora estão retomando, eu acho que a questão da videochamada, ela é algo que vem para nos ajudar, mas nós temos que tomar muita cautela. Muita cautela, porque nós temos profissionais e temos pessoas que não são profissionais. Assim como nós temos pessoas que têm a boa intenção de treinar, mas que não têm um acompanhamento, né? Então, treinar por videochamada, eu hoje acompanho alguns alunos sim por videochamada, né? Mas eu entendo que tem que ter o cuidado tem que ser redobrado, sabe? Por videochamada o cuidado tem que ser redobrado em relação ao cuidado se a pessoa está próxima, se a pessoa está na tua frente, né? Então é diferente. Então entendo que o cuidado tenha que ser redobrado por videochamada. E a questão dessas videochamadas que tu falou, citou, né? Então, tu faz sempre ao vivo. Tu não tem esse hábito de fazer, por exemplo, gravar alguns vídeos já antes da aula para mandar. Como é que funciona? Assim? Como é que é o teu moldal desse modelo de aula que tu faz? É, eu entendo que a questão da videochamada, ela tem que ser ao vivo, tá? Eu não consigo acreditar que a gente consiga dar uma aula por videochamada, por uma aula a partir de uma aula gravada, tá? Por vários aspectos, muitas vezes a gente tem um aluno, a gente pode pegar um aluno que tem um bom desempenho, tem uma boa mobilidade, né? Tenha anos de treino, e muitas vezes a gente chega num treino específico, naquele momento, aquela pessoa ela executa aquele movimento e ela executa de maneira equivocada, errada, e a gente corrige, né?
Eu acredito que se eu passar uma receita de bolo, digamos assim, né? Nós costumamos falar de maneira mais coloquial, né? Uma receita de bolo e gravar um treino e mandar aquele treino. Isso é muito perigoso, sabe? Isso não atende aos cuidados que aquela pessoa necessita. Então, a gente precisa estar vendo o aluno, estar dando aquele feedback para o aluno, aquele retorno para a aluna, para o aluno, né? Para eles entenderem, porque cada corpo é um corpo. Cada corpo tem uma resposta aos movimentos. Né? Cada corpo. Existem movimentos na parte de treinamento de força, de exercício, que que algumas pessoas se adaptam àqueles movimentos, né? E outras pessoas não se adaptam por vários aspectos, por aspectos posturais, né? Por aspectos de entender, né, cognitivamente o movimento. Então, cada pessoa é uma pessoa, né? E tu deve ver isso bastante na fisioterapia, né? Na questão da questão da correção postural, de que cada movimento que a gente propõe, né? Cada estímulo que a gente propõe tem uma resposta diferente, né? Em corpos diferentes, né? Então, devido a isso, é fundamental que nós tenhamos esse cuidado de trazer o treinamento de força de maneira ao vivo, né? Ao vivo, assistindo o aluno, né? Olhando o aluno naquele exato momento em que ele está treinando. Sim. E a questão, assim, é como tu mencionou, né? Então, tu tem todo esse cuidado, toda essa questão de individualismo, né? Individualidade do aluno e tal. Então, é possível aceitar um aluno durante essa pandemia, um aluno novo, que tu nunca conheceu pessoalmente esse aluno, tu nunca pôde fazer uma avaliação física desse aluno. É possível, foi possível, quando tu recebeu novos alunos nesse período da pandemia? Inicialmente eu confesso que inicialmente eu entrei num processo de reflexão, né, para entender a situação da pandemia, né, e para entender, né, se seria possível, sim, atender essa demanda de alunos, né, de alunas. Mas eu acredito que hoje eu acredito que com os devidos cuidados, né, redobrados, que devem ser feitos com uma aula ao vivo, a partir de uma videochamada, talvez, dependendo do aluno, é possível. É possível a gente elaborar um treino, né, dependendo do que o aluno tem de recurso, de material também, não é? Então a gente tem que ter cautela nesse sentido. Não dá para chegar e dizer faz isso. Eu sou bem sincero em relação à questão de treinar por videochamada. Eu digo, ó, talvez tu vá te adaptar, talvez tu não vá te adaptar. E se eu ver que o aluno não está se adaptando, eu vou te dizer, tu não está te adaptando, né? A gente está fazendo, não tá, a coisa não está acontecendo como deveria acontecer. Até agora, eu recebi alunos, sim, nesse período da pandemia, que querem treinar por mas o cuidado é redobrado, né? Então, eu recebi alunas que, por exemplo, começaram a treinar, mas tinham uma dor no joelho, né? Tinha uma tensão no trapézio. Então, esses cuidados, assim, com esse tipo de aluno, com esse perfil de aluno, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, né? Então, é justamente por isso que os cuidados têm que ser redobrados, né? Justamente com esse tipo de aluno, né? Normalmente, quem tem procurado treinar no período da pandemia, são pessoas que me confessaram, que disseram para mim, né, que estão passando por um momento de, talvez, de saúde mental, né? Então, a gente entra numa outra área, talvez, né, falar de saúde mental, né, de que não treinar, não se mexer, acaba afetando a saúde mental, né? Então, entender também que o treino em casa, de maneira acompanhada, orientada, com os devidos cuidados, né, ele ajuda nesse sentido, né, de prevenção da saúde mental das pessoas, né? E claro que, por exemplo, não vamos passar um treino em que os recursos da videochamada, né, sejam escassos, né, como, por exemplo, tivesse dando a videochamada, alguma coisa assim. Eu costumo parar o treino. Inclusive, uma vez aconteceu isso comigo, né? Eu estava passando um treino e começou a trancar. Eu disse, olha só, fulano, eu prefiro não te passar o treino. Eu vou parar agora, a gente tenta fazer outro dia, né, e retoma a videochamada. Eu acho que essa é uma área, talvez seja uma
profissionais da área da saúde, refletirmos, né, e debatermos, inclusive dentro do meio acadêmico, né? Eu acho que isso deve gerar debate dentro do meio acadêmico, porque nós devemos acreditar no caráter científico, né, das coisas. Então, eu acho que isso deve render um debate e talvez futuros trabalhos dentro da área, dentro do meio acadêmico, sabe? Questionar, né? Eu estou dizendo por experiência própria, né? Individualmente, que eu estou conseguindo sim, né? Aplicar os treinamentos, aplicar as propostas de treino com os meus alunos. Mas eu digo isso, e a gente tem que entrar nesse processo de reflexão. Eu digo nós, quando eu digo nós educadores físicos, nós fisioterapeutas, nutricionistas, todos esses profissionais que nós devemos, num debate, numa reflexão, se é possível, né, e o quanto é possível abordar os nossos pacientes, né, alunos, clientes, seja lá o nome que for, dentro, a partir de uma perspectiva de videochamada, né? Pode parecer uma coisa que não seja relevante, hoje é relevante, né? Hoje é relevante e vai ser relevante talvez até o final do ano, até nós termos uma vacina, até nós podemos acompanhar as pessoas de perto, até nós podemos tocar nas pessoas, né? Então hoje a gente está tomando as devidas precauções, né, da ordem da Organização Mundial da Saúde, enfim, da OMS. Então eu acho que é nesse sentido, sabe? Nós devemos sim colocar um debate, uma reflexão dentro do meio acadêmico. Isso é fundamental. Mas, claro que a questão da minha experiência individual também é fundamental para a gente entender, né, tudo que está acontecendo. Essa pergunta que eu te fiz em relação a aceitar os novos alunos e tudo mais, foi principalmente pelo fato que eu venho acompanhando os meus pacientes, inclusive, nesse período, que muitas pessoas sedentárias que nunca fizeram atividade física, que não têm esse hábito normalmente, nunca tiveram esse hábito, estando em Sim, casa, estando parado, né, não tendo nada para fazer, né, ou, tipo, ocioso, aquele tempo ocioso, aquele velho, não tenho tempo nunca para começar a fazer atividade física. Agora não tinha mais essa desculpa, né? Fora a sim, questão também que todos os meios estão dizendo, tem que fazer exercício, exercício previne muitas comorbidades que estão associadas à gravidade da Covid, por exemplo. Então, muitas pessoas sedentárias, que nunca treinaram, viram nesse momento da pandemia um motivo, um plus para tentar, né, um incentivo de começar o treinamento. Então, essa questão foi que eu vejo na minha prática, nos meus atendimentos, nos meus sim, pacientes, eram tão sedentários que optaram por tentar iniciar alguma coisa agora na quarentena, né, no meio da pandemia, por causa disso, por indicações da OMS, porque eu tenho um sobrepeso, eu tenho risco maior de Covid, eu tenho diabetes, eu tenho risco maior de Covid, eu sou hipertenso, eu tenho risco maior de ter um quadro grave da Covid. E aí começaram a ter esse olhar, né, maior para a sua saúde, e a questão do tempo, né, que sempre correndo no trabalho, nunca tenho tempo de iniciar, e agora ficaram com o tempo ocioso, né. Então, vejo que muitas pessoas, que, por exemplo, a gente vê no meio da quarentena e as praças lotadas de pessoas caminhando, né? Então, a exatamente. gente, como assim? Nunca caminharam e querem começar a caminhar agora, mas o porquê disso, né? Então, a Sim, gente também tem que olhar esse outro lado, né? sim. Então, por isso que eu te perguntei essa questão mesmo. Em relação às avaliações, Uhum. né, para início de treino, acho, Uhum. por chamada à distância, né, eu costumo fazer a anamnese básica, aquela, né? Eu não estou tendo um contato direto com os alunos, inclusive os alunos que eu tenho fisicamente, que eu atendia pessoalmente, né? Eu passei esses alunos por videochamada muito também porque essas pessoas se sentem mais à vontade em treinar por videochamada, né? Então, algumas pessoas, inclusive, começaram treinando comigo por videochamada, não gostavam muito, e aí depois, com o tempo, agora elas, opa, mas eu estou gostando, opa, mas eu não me adaptei. Claro que nem todos os alunos eu consegui colocar para videochamada. Claro que, se perguntarem para mim se eu prefiro atender pessoalmente ou por uma videochamada, eu prefiro atender pessoalmente, né? E eu entendo que as avaliações pré-treino, né, as avaliações antes da gente estabelecer uma periodização de treino são fundamentais. Avaliações posturais, avaliações, né, de percentual de gordura, enfim, tudo que está em volta, né, do que a gente entende de um corpo, né, para a gente propor um trabalho, né,
e atingir o objetivo daquela pessoa, né? Então, as avaliações são fundamentais. Mas eu confesso que nesse período de pandemia, né, e com esse afastamento devido às videochamadas, a gente tem essa dificuldade de conseguir fazer uma avaliação postural, uma avaliação mais profunda, né, com o aluno, né? Então, acho que isso é um ponto a se pensar, sabe, a se refletir de como ultrapassar essa barreira, né, que acaba nos limitando também, né? Não limitando todo um trabalho, mas limitando certos pontos, né, para nos dar mais fundamento, né, embasamento para propor aquele treino. Outra questão que eu queria ver contigo é e como você está fazendo a questão de adaptação a esses treinos, né? Porque a gente sabe que só falta equipamento, né? A pessoa muitas vezes não tem nada em casa, né? Não tem um mínimo básico ali para te conseguir fazer um treinamento. Tá incentivando os alunos a adquirir algum material ou tu está conseguindo adaptar dentro dessas limitações ou o pessoal está conseguindo usar as academias dos prédios? Como é que está sendo assim, O esse que eu controle? costumo fazer? Eu costumo sempre passar um material básico, né? Eu pergunto para o aluno se ele tem algum material, enfim, né? Algumas pessoas têm, outras não têm. Quem não tem, eu sempre digo, ó, seria bom que tu adquirisse isso, isso, isso. Mas eu faço aquela proposta de material de acordo com o objetivo do aluno também, de acordo com aquilo que eu sei, de acordo com as necessidades do aluno, né? Então, alguns alunos já adquiriram materiais, alguns já estão treinando dentro de casa, ou tornaram a sua sala um estúdio praticamente, né? Ou quase um estúdio, né? E para adaptar essa rotina para treinar dentro de casa. Outros alunos não têm material, então eu passo muito exercício utilizando peso corporal, passo muita variação de exercício de mobilidade, né? E tem dado bastante resultado, né? Tem dado bons resultados. Inclusive, uma curiosidade, né? Muitas vezes, alguns alunos de personal, né? E eu não digo só de mim, tá? Eu digo de colegas meus, inclusive, que já falaram comigo sobre isso. Não tinha uma frequência muito grande de treino, né? Não tinha uma frequência muito grande de treino quando se atendia pessoalmente, né? Mas devido à pandemia e o fato de treinar dentro de casa, parece que as pessoas se sentem mais confortáveis, né? Ou não ou procuram mais treinar dentro de casa agora, né? Não digo isso, não digo que seja uma verdade absoluta, mas eu digo que são números a se pensar, né? Por que algumas pessoas procuram treinar mais dentro de casa, né? Do que treinar antes da pandemia, do que treinar antes da pandemia numa academia, né? Do que procurar uma academia, do que então parece que as pessoas elas estão se adaptando a essa rotina e isso tem sido de certa forma positivo. Eu digo em relação à frequência, né? Em relação à procura, né? A demanda de ter que ir treinar, né? Então acho que isso é um fator benéfico, mas que pode ser, como tu disse, né, Vivi? Como tu disse, né, as pessoas acabam procurando algo e querendo algo para ontem, né? Querendo um resultado para ontem, né? A gente não pode pensar que o treino de força e talvez que a reabilitação, né, seja assim, né? A gente tem que pensar que as coisas têm que ser periodizadas, né? Existe uma programação e existe um período, né, a longo prazo em que tu vai atingir os teus objetivos, né? E assim funciona no treinamento de força, né? E eu digo treinamento de força pode ser treinamento funcional, pode ser qualquer tipo de treinamento, pode ser uma aula de ginástica, né? Algo que é periodizado e que busca trabalhar a musculatura, né? Então, é nesse sentido. Eu acho que é muito nesse sentido, sabe? As pessoas têm que ter cautela. Cautela quando procuram um trabalho, cautela quando tem a perspectiva dos seus resultados, né? E confiar no profissional. Confiar no caráter científico daquele profissional, né? Ou dos profissionais, né? Mesmo com todos os cuidados que tu tens, eu sei que tu é um excelente profissional, teve algum dos teus alunos ou alguns dos teus alunos que chegaram a se machucar, chegaram a sentir alguma dor, algum desconforto, né, durante os treinamentos online agora durante a quarentena? Sim, sim, eu tive alunos, eu tive alunas, né? Tive algumas alunas que, alguns movimentos que eu propus, né? E que não responderam muito bem a esses movimentos, né? E eu tive que readaptar e tive que, né, trocar os movimentos, trocar os exercícios, né? Então, eu acho que assim, a questão do treinamento de força, ela é muito de conhecer o aluno, porque foram alunas novas, inclusive, né? Alunos novos, assim,
que a gente vai conhecendo, né, e aos pouquinhos a gente vai adaptando uma rotina nova. E muitas vezes essa carência, né, que esse aluno teve ou essa aluna teve dentro do treino de força, ela tem que adquirir essa carência com outros profissionais, né? Como a fisioterapia, por exemplo, né? Então, muitas vezes, né, a reabilitação, sim, é fundamental, fundamental, né? Esse trabalho conjunto da fisioterapia junto com a educação física, né? Junto com a educação física, nós temos que ser parceiros, parceiras. Nós temos que entender que as coisas estão ligadas, as coisas são um gatilho uma coisa para outra, né? É um efeito cascata do nosso corpo, né? Se eu estou com dor, eu não posso treinar, né? Se eu estou com dor, né, não posso treinar. Se eu não estou com dor, eu posso treinar, né? Mas que tipo de dor? Quem vai dizer que dor é aquela, né? Quem vai falar? Quem vai dar o diagnóstico? Né? Quem vai propor o treino? Quem pode propor o treino? Quem deve propor o treino? Então, essas perguntas a gente tem que responder em conjunto, né? A gente não pode entrar numa caixinha, entrar num espaço e dizer as coisas são assim. Não, a gente tem que trocar, a gente tem que entender as outras áreas, né, para entender os nossos alunos, entender os nossos clientes, né? Muitas vezes a carência daquele aluno que ele precisa, né, não está no que a gente está propondo, mas sim está no que o outro profissional está propondo. Então a gente tem que entender, ter a humildade, humildade, a palavra certa é humildade. Humildade, baixar a cabeça e dizer, não é comigo, é com o outro profissional ou com a outra profissional, né? É isso que nós temos que fazer. É humildade de entender de que as coisas estão ligadas. Sim. Essa questão também, né? Tanto a educação física quanto o fisioterapeuta são os dois profissionais que trabalham com o movimento, né? E eu acho que, acredito muito que dois profissionais que trabalham com o movimento não deveriam brigar, né? Na verdade, deveriam andar sempre de mãos dadas, né? Infelizmente, a gente acaba vendo algumas questões de ego por aí, né? Então, essa questão de tu ter, por exemplo, estar com um aluno, o aluno sentir alguma dor, sentir algum desconforto, tu ter um profissional de referência da fisioterapia ou da medicina que tu possa indicar, que tu possa encaminhar esse teu aluno, né? É muito importante porque o aluno tem em ti, professor, a confiança, porque ele treina contigo, né? Então, no momento que tu indica um outro profissional, ele já vai mais seguro, ou então ter assim, não, só um momentinho, eu vou tirar uma dúvida com a fisioterapeuta lá, que é minha amiga, minha conhecida, que eu sempre indico, me chama, a gente compensa essa intimidade de conversar sobre isso, aconteceu isso com o aluno, né? O que tu acha? Eu posso seguir o treinamento ou encaminho diretamente para ti ou para o médico para ver o que é, né? O que está havendo aí, como parar total esse treinamento. Então, isso é muito importante. Quem se beneficia é o aluno, né? O indivíduo que está ali e procurou esse profissional, né? Que confia nesse profissional. Então, sempre focar nisso, né? Sempre focar Sim, no cliente, né? O sim, cliente é o foco, não o profissional, não o ego do profissional, né? Isso é extremamente importante hoje, ainda mais exatamente. hoje em dia que está acontecendo aí, né? Sim. Deixa eu te perguntar uma questão muito importante. Já aconteceu de alunos teus que treinam contigo, têm uma rotina contigo, fazerem a aula online contigo perfeitamente e depois quererem repetir, replicar essa aula sem a tua orientação em outro momento, e aí sim sentirem alguma coisa, ou fadigarem depois quando voltar para ter aula contigo tá cansado. Já aconteceu esse período Olha, agora? no meu tempo de experiência, né, eu sou um profissional formado desde 2014, né, mas eu comecei a atuar como estagiário, né, na área do treinamento de força desde 2011, né, então já são 9 anos aí vendo treinamento de força, enfim, ele não deixa. A aluna não respondeu, ó. Então, assim, eu não gosto, né? Eu costumo orientar os meus alunos a não treinarem sozinhos, sabe? A não treinarem sem uma orientação, a não treinarem sem esse retorno, sabe? Eu acho que a questão do... Porque o que que acontece? Isso acontece, inclusive, com profissionais da área, com educadores físicos, né? Eu sou um profissional da área, eu sou um educador físico, né?
Então, o fato de eu ser um educador físico, como eu digo, ele, isso diz respeito ao fato de que então eu não tenho risco de ter uma lesão treinando sozinho. Eu não tenho, o meu treino está totalmente certo? Não, não, o treino não está totalmente certo. Porque o que que acontece? Agora eu vou falar dos profissionais da área, dos educadores físicos. Muitas vezes, na maioria das vezes, existe, não existe uma procura de um educador físico. Ah, não, você faça o meu treino, você é outro educador físico, faça o meu treino. Não, simplesmente é assim, não, eu sou um profissional da área, sou um educador físico, então eu sei fazer meu treino. Só que isso muitas vezes dá errado. Dá errado porque nós acabamos omitindo as coisas. Nós acabamos não selecionando os exercícios corretos. Nós escolhemos os exercícios que nós gostamos de fazer. E isso, profissionais, eu estou falando aqui, eu não estou falando de profissionais, eu estou falando de profissionais com látis bem pesado, viu? Um currículo acadêmico bem pesado. E eu já vi isso dentro de sala de musculação. Inclusive, profissionais que não aceitam o feedback, não aceitam um retorno, né? E isso é um problema. Então, nós temos que ter humildade de ouvir os nossos colegas. Nós temos que ter humildade de entender, porque é como eu disse, eu vou falar de novo, cada corpo é um corpo, né? Então, cada movimento se adapta a cada corpo. Existem movimentos que não se adaptam a devido corpo. Existem movimentos que se adaptam e não se adaptam. Ah, mas por quê? Pela postura? Sim, é uma possibilidade. Pelo cognitivo de entender o movimento? Sim, também é outra possibilidade. Então, são essas questões que a gente tem que ver, entendeu? Então, o fato de uma pessoa treinar em casa sozinha, o fato dela treinar acompanhada já é um risco, né? O fato dela treinar sozinha, o risco é maior ainda, sabe? Independente da condição física dela. Independente se ela é de alto rendimento, se é um profissional de alto rendimento, se é um profissional. Agora vamos imaginar uma situação: um profissional de alto rendimento, um atleta, ele pode treinar sozinho? Não. Não, não pode. Não pode, né? Por mais que ele tenha uma marcha correta, perfeita, talvez tenha algum aspecto fisiológico naquele momento de volume de treino, né? E de intensidade de treino que ele não tenha a noção. Ele não tenha a noção do que está acontecendo naquele momento. E aí ele pode vir a ter uma lesão, né? E aí quem está olhando de fora, quem tá tendo aquela visão externa, né, do que está acontecendo, é que vai dizer para ele, ó, você tem que correr até tal tempo, ou em tal velocidade. Senão você vai ter. É isso, sabe? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Não só entre alunos, né, de educador físico para o aluno, mas também entre educadores físicos, né? Eu acho que esse é um compromisso, né? Esse é o compromisso de acreditar de quem está vendo de fora. De acreditar, ah, essa pessoa está vendo de fora, então ela está. Por muito tempo eu treinei sozinho. Por algum tempo depois eu pensei, não, tá errado. Eu vou pedir que tal pessoa faça o meu treino. Por quê? Porque ela está me vendo. Se é possível isso, se existe essa possibilidade, eu vou pedir que ela faça o meu treino. Porque ela está vendo o que eu estou fazendo de errado. Eu acho que é isso. Sim. Essa questão é bem importante, né? Muito tempo também, é, como fisioterapeuta, né, a gente acaba pensando assim, ah, não preciso de tratamento, né? Ah, Sim. não preciso, eu mesmo me auto-faço tratamento, ele coloca um aparelho, e não, tem que saber quando a gente precisa de ajuda, né? E valorizar também o colega, né? Ninguém é Deus, né? Então a gente tem que valorizar o colega, sabe que tem excelentes colegas, a gente não é o melhor, sempre tem excelentes que a gente se espelha, né? Então Uhum. acredito que, por exemplo, como fisioterapeuta, quando um colega me procura, né, outra fisioterapeuta me fica, olha, honrada, porque se a pessoa chegou como profissional para me procurar, quer dizer que valoriza, entende que eu, como profissional, tenho eu sou alguma referência para ele, né? Então, isso é muito gratificante. E a mesma coisa no treinamento. Então, procurar um fisioterapeuta, procurar um educador físico para treinar, o educador físico procurar um fisioterapeuta para tratar. Isso
ser muito importantes, são referências na nossa Exatamente. vivência, né, diária. Isso é muito importante mesmo. Um assunto que eu queria ver contigo, assim, que é bem importante, acho que é um dos mais importantes que eu acompanho hoje, que chegam para mim, pessoas que se machucam muito, são nesses treinos bastantão, né? E das pessoas que têm muitos seguidores no Instagram, as pessoas que têm muitos seguidores aí nas redes sociais como um todo, né? E acabam criando aqueles treinos pré-prontos que botam ali que todo mundo pode fazer, né? Não existe ninguém que tenha alguma dificuldade para executar, e lançam essas aulas, esses treinamentos, né? E as pessoas vão lá e começam a praticar. Ah, não, por que eu vou pagar um professor que tenho? Jogo no YouTube, jogo no Instagram, vou ter treinos, vou ter aulas prontas já para mim praticar. Queria ver a tua opinião em relação a esses profissionais, quando profissionais, muitas vezes, a maioria das vezes, não são profissionais graduados da área, né? Tua opinião sobre essas aulas prontas, esses modelos de treinamento prontos que nós encontramos hoje. Sim. O que acontece é o seguinte, o meio digital, as redes sociais, elas têm o intuito de nos ligar, né? De nos interligar as nossas comunicações, né? E basta fazer uma conta, né? Basta eu fazer uma... funciona mais ou menos assim. Basta eu fazer uma conta numa rede social, eu colocar meu nome ali, e eu abrir e botar um título... Opa! E eu abrir e colocar um título assim. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Como ganhar 10 milhões em 10 dias? 10 milhões de reais em 10 dias. Eu digo isso porque dá para fazer uma analogia com a parte de treinamento de força, né? Como emagrecer? Fique com o abdômen definido em apenas 15 dias. O ser humano, eu entendo que os seres humanos, eles são muito imediatistas. Nós somos imediatistas. E eu me coloco nessa posição também. Nós somos imediatistas. Sim, nós somos imediatistas. A gente quer tudo para ontem. A gente entende que as perspectivas são para ontem, né? Quando a gente foca em alguma coisa. Mas nós temos que entender que existe caráter científico nas coisas. E que nós temos que acreditar no fundamento da ciência. E qual é a ciência? A ciência do movimento humano. A ciência do corpo. A ciência de acreditar de que, sim, a fisiologia ela tá aí para nos ajudar, o aspecto biomecânico está aí para nos ajudar. E não simplesmente acreditar numa pessoa que tem um corpo idealizado, né? Idealizado por um culto ao corpo de uma maneira estereotipada, e de que aquela pessoa ela é o molde e tudo que ela falar, né, vai ser o que é certo. Não. Aquela pessoa não tem um fundamento científico para falar aquilo, né? Ela tem um fundamento para falar sobre um tipo de treino, que é o treino que ela aplica nela, né? Mas como eu falei, cada corpo é um corpo, cada corpo tem uma resposta. O mesmo treino que eu faço não é o mesmo treino que a Viviane vai fazer, né? Não é o mesmo treino que o meu colega Kael, personal trainer, abraço, Charles, que está aí, grande profissional, vai fazer. Então nós temos aspectos diferentes, nós temos objetivos diferentes, nós temos respostas diferentes. Então nós não podemos acreditar de maneira como se aquela pessoa fosse, né, a salvação de todos os problemas, como se tudo aquilo fosse. E a gente vê, as pessoas abraçam esse discurso, as pessoas abraçam o discurso da receita de bolo, né, de fazer aquilo ali, de que realmente, não, eu vou ficar como aquela pessoa, né. Isso é um grande problema que a gente batalha, que a gente luta dentro da educação física, né, para as pessoas não repetirem esse tipo de comportamento, né, para as pessoas elas acreditarem na ciência, acreditarem naquilo que saiu como artigo científico, né? Naquilo que aparece nos estudos, né? E muitas vezes, claro, que isso não aparece abertamente assim também. Existe uma dificuldade de trazer, muitas vezes, o que é da academia, né, para uma rede social, né? E fazer com que as pessoas entendam. Mas que as pessoas têm que acreditar, sim, naqueles profissionais que têm aquilo debaixo do braço, que têm aquele conhecimento científico debaixo do braço,
que tem aqueles artigos, né, que tem a prática debaixo do braço, né? Os profissionais que eu estou dizendo. E não numa pessoa que pratica, né, de maneira avulsa e chega e fala, que diz, não, olha só, tem que fazer assim, né? Se tu fizer não sei quantos abdominais, o abdômen vai ficar definido em tanto tempo, a tua cintura vai diminuir. Não, isso não tem fundamento nenhum, não tem fundamento científico nenhum. Então, é isso que eu acho. Essa questão aí desses treinamentos pré-prontos, né, das receitas de bolo que nós encontramos hoje, elas são extremamente perigosas, né? Então, nós temos aí exemplos, né, diversos. Eu, só na minha prática clínica, tenho alguns exemplos de lesões bem importantes, né? Uma coisa que me chama muito, sempre muito a atenção são os corredores, né? Que tem as revistas que vêm com aqueles treinamentos, aquelas planilhas pré-prontas, e aí eles pegam aquelas planilhas e já saem replicando, né? Na semana seguinte, não, porque eu vou ser maratonista, comprei meu tênis, que é outra enganação, chega numa loja, não vamos citar nomes, numa loja esportiva, aí o vendedor vai lá, oferece o tênis mais caro, olha para o pé dele e já diz, essa pisada é nada, esse aqui é o teu tênis, compra, leva, e tu vai ser um maratonista, vai ser um velocista com esse tênis, você investe, acaba comprando, e aí investiu ali, digamos, R$ 1.000 num tênis, mas não vai investir ali num professor para fazer o treinamento específico dele. Né? Então, são prioridades, né? Exatamente. Então, se lesiona, feio, e depois vai precisar ou, né, de um acompanhamento fisioterapêutico, para pagar esse acompanhamento fisioterapêutico, ou depois, às vezes, eu digo, né, da fisioterapia nunca se livra. Se precisar de um médico, ele tem um procedimento médico, de uma cirurgia, vai para o fisioterapeuta de novo, ou vai antes ou vai depois, mas sempre vai acabar na fisioterapia. Mas Sim, essa questão, assim, vai ter que investir alto, vai parar, muitas vezes vai ter que ser passado o trabalho, né? sim, E aí vai perder dinheiro, né? Então, vai perder dinheiro porque as pessoas têm que se afastar do trabalho, vai toda essa questão toda, e muitas vezes as pessoas não se ligam nisso, né? Elas acabam achando muito mais em conta comprar o tênis de 1.000 e pegar o treino da revista do que uhum, investir no professor adequado, né? Fazer ali, o professor de repente indica, mas eu quero que você tenha a pisada afinada. E o professor perguntar, mas quem te disse que tem a pisada afinada? Não, então vai lá na fisioterapia, faz uma avaliação e vê mesmo se a sua pisada é afinada, né? E aí se investe ou não num tênis ou numa palmilha. Então tem muito isso, eu vejo essa questão das prioridades das pessoas, né? Então, muitas vezes elas sim, têm prioridade que compram um shake caríssimo, um chá lá, não sei de onde, quando, caríssimo, mas não pagam um personal, né? ex Ou então pagam ali para ir numa academia top, né, a mais cara da cidade, mas que não, a gente sabe que não tem um bom acompanhamento, né? E muitas vezes seria mais fácil ter uma academia no próprio prédio, no próprio condomínio e contratar um personal, né? A gente sabe que o resultado vai ter anos-luz, né? Referente ao exatamente. corpo, ao meio de saúde. Então, acho que a gente vai ter que mudar essa questão, mudar a visão das pessoas de que é a prioridade. Qual a importância de ter o acompanhamento, tanto do professor, tanto do fisioterapeuta, né? Então, e para aí sim começar a cair, né? Não dá essa, acho que não seguir essas pessoas que ficam fazendo esse tipo de receitinha de bolo, né? Acho que tem que entender essa questão de valorização do profissional. Procurar o seu profissional no Lattes, né? Procurar o currículo do profissional que está te atendendo, né? Quando tu vai no médico, procurar quem é aquele médico que está te atendendo. Quando tu vai no fisioterapeuta, procurar quem é o fisioterapeuta que está te atendendo. Procurar valorizar a formação daquele profissional, a atuação daquele profissional. Acho que isso é o caminho para a gente ter cada vez menos lesão, cada Exatamente. vez mais um cuidado, uma promoção de saúde, né? Não uma prevenção, uma promoção de saúde e evitar esse tipo de acontecimento. Eu vejo muito isso. Acho que essas questões de blogueiros, essas questões fitness, eu vejo muito o educador físico e o nutricionista, né? Que são os dois profissionais, eu acredito, que mais afetados de blogueiros, de redes sociais que a gente tem hoje, né?
Então, é uma questão muito perigosa, né? Tô te ouvindo. Então, a questão, acho que a gente pode tirar disso, assim, é a valorização profissional, né? A valorização Sim. das pessoas em referência ao seu profissional, né? Uhum. Tipo, entender o contexto que aquele treinamento ele está inserido, que não é o contexto dela, né? Então, tipo, aquele treinamento lá é, serve para você? Não, não serve para mim. Serve para que eu quero, né? Então tem muito isso, né? Que eu vejo assim. É. Mais alguma coisa que você queira colocar em referência a isso? Eu queria bater na mesma tecla que eu falei em relação às pessoas acreditarem nas outras pessoas. Eu digo nas outras pessoas assim mesmo. Nas outras pessoas que eu digo são os profissionais. Os profissionais, as profissionais, os educadores físicos, as fisioterapeutas, os nutricionistas, toda essa equipe, né, multi, essa equipe que trabalha em conjunto. Então, as pessoas precisam acreditar no caráter científico das coisas. Eu quero bater nessa tecla. Eu quero pedir isso aqui. Porque em vários aspectos as pessoas hoje elas não procuram, né, fazer as coisas, tomar uma atitude em relação às coisas, em relação a isso, né? Elas procurando essa ajuda profissional. Então eu queria pedir isso aqui que eu peço encarecidamente para quem está olhando a nossa live, que nos procure, né? Que se adapte. Nem sempre, outra coisa, nem sempre as pessoas, quem procura, por exemplo, treinamento de força, nem sempre a gente vai se adaptar a determinado profissional. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer aquele determinado profissional. Não, muitas vezes tu vai te adaptar com outro tipo de profissional, com outro educador físico. Não comigo, Cauê, o educador físico, mas um outro educador físico, né? Por outros aspectos, pessoais, talvez. Mas pelo menos a pessoa está fazendo, e a pessoa está fazendo e acreditando no trabalho daquela outra pessoa. Que tem que ser sério, claro. Tem que ser comprometido, né? Que tem que te trazer resultados, que tem que te trazer segurança. Né? Então, é isso. As pessoas precisam acreditar em outras pessoas que são profissionais. Simples assim. Nós temos que acreditar nesse caráter científico das coisas, procurar o fundamento das coisas. Se uma pessoa chega num blog, se uma pessoa chega no blog não, mas chega no Instagram, numa rede social e diz que promete que você fique com uma barriga chapada em até 10 dias, por que isso? Como assim? Por que ela está te dizendo isso? A partir do que ela está te dizendo isso? Por quê? A gente tem que questionar por quê, a partir do que ela está te dizendo isso. Qual é o fundamento que aquela pessoa tem para te dizer isso? E isso em todos os aspectos, não só na área de treinamento de força, em outros aspectos também da vida, eu entendo. Mas a gente está falando de treino aqui, reabilitação, é claro, e não vamos fugir desse tema, que é fundamental, fundamental nessa época de pandemia, as pessoas estão em casa, as pessoas estão dentro de casa, no mesmo ambiente, às vezes um estresse maior, né? E as pessoas relatam isso para mim, né? Os meus alunos me relatam isso, né? Então relatam para mim que treinar ajuda a aliviar esse estresse. Então é buscar treinar, mas com as pessoas certas, né? Com os profissionais. É isso. Eu acho que tanto o fisioterapeuta quanto o educador físico eles têm que assumir um papel que é nosso, que é de educação e saúde, né? E falta muito isso. Então, nós somos educadores também em saúde. E nós temos que sempre estimular, eu estimulo muito meus pacientes, e sei que já fui sua aluna, né, professora, sei que você estimula muito o aluno também a indagar o porquê. Por que que eu vou fazer isso? Por que que você está optando por esse tipo de tratamento para mim, né? Por que que eu vou fazer esse movimento? E daí, nessa forma, eu, pelo menos, quando um paciente me pergunta por que que você está aplicando essa técnica, e eu explico o porquê, muitas vezes tenho que mudar algumas palavras, claro que não vai explicar toda a base científica, que às vezes a pessoa não vai entender, mas mudando algumas palavras, as pessoas entendem. E elas ficam muito felizes quando você explica o porquê daquele tratamento, porquê que você escolheu aquilo para ela naquele exato momento, né?
né? sim, Demonstra que você sabe o que está fazendo, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso porque é o melhor para você por causa disso, né? sim, E isso a gente tem que aprender e educar. Então, nós somos educadores em saúde. Não é simplesmente chegar e dizer, nós vamos fazer isso e é isso. Não, não é bem assim. Né? Nós vamos fazer isso por causa disso. E levando sempre em consideração essa questão da base científica. O que hoje é certo, amanhã pode ser não tão certo assim, porque a exato. ciência está aí, né? Então nós vamos mudando. Então, até em algum tempo atrás, um movimento tal, né, era melhor para o glúteo. Hoje foi feito estudos com eletromiografia, foi comprovado que não tem necessidade de isolar o músculo. Movimentos, né, multiarticulares, estamos aí com treinamento funcional, são melhores. No momento que aciona mais, né, grupos musculares, porque vai ter um efeito melhor. Então, é basicamente isso. Então, tudo muda. A ciência está sempre evoluindo. E dizer para o aluno, na semana passada a gente fez assim. Sim, a gente fez assim, mas aí saiu um artigo essa semana e, basicamente disso, a gente vai mudar o nosso treino para fazer desse jeito. Né? Uhum. Então, tudo é uma constância. E o porquê, sempre explicar, né? Tanto para o aluno, tanto para o paciente, o porquê das coisas, né? E para assim essas pessoas, né, o coletivo entender a importância da ciência, a importância de tu estar sempre correndo atrás, sempre estudando, sempre buscando, né, o conhecimento para agregar dentro da aula, dentro do atendimento, né? Uma última pergunta que eu queria fazer para ti, assim, como você vê o mundo pós-pandemia dos treinamentos, assim, né, dentro das aulas online, se vão continuar, se você acha que muitas pessoas vão preferir ter esse acompanhamento online na sequência, você acha que elas vão querer voltar para academias, mesmo mesmo tendo, digamos, já uma vacina amanhã, eles acham que não vão ter receio de retornar para uma academia, né? Acho que vai não ser assim, a mesma coisa de treinamento em ambientes com muitas pessoas. Então, qual é essa visão, assim, para a partir desse momento, assim, pós-pandemia, quando tivermos a vacina, tivermos liberado, assim, geral? Bom, eu entendo que pós-pandemia nós teremos uma ressignificação das coisas, né? Nós teremos uma ressignificação das atitudes, né? Nós teremos uma ressignificação das procuras, né? Então nós teremos uma ressignificação no sentido das pessoas. Primeiro, talvez isso é uma perspectiva minha, né? De que as pessoas talvez procurem mais a questão de cuidar do corpo, né? A questão de vou treinar, vou entrar numa academia, vou me inscrever, vou contratar um personal, vou procurar uma reabilitação, acho que preciso, não sei quem vai me dar o diagnóstico, né? Vai ser a físio. Então acho que as pessoas vão procurar mais isso. Bem como também entendo que as pessoas vão querer manter, algumas pessoas, tá? Não todas, vão querer manter a rotina talvez de treinar dentro de casa, porque viram que se adaptaram àquele espaço, se adaptaram treinando daquela maneira. Né? A gente não tem hoje um estudo fundamentado assim com um número grande, um N grande, né, de pessoas que digam não, realmente treinar dentro de casa é melhor que treinar numa academia. Não, eu entendo que nós não temos um fundamento tão grande assim para dizer não, é isso. Não, né? Nós temos experiências, nós temos práticas, né, e que respondem, ó, eu prefiro treinar em casa. Não, eu prefiro a academia. Então eu não vou treinar em casa, né? Nós temos respostas nesse sentido. Então eu entendo que nós vamos ter uma ressignificação muito grande, nós já estamos tendo essa ressignificação muito grande, no sentido das pessoas procurarem adaptar a sua rotina para dentro de casa, ou no sentido das pessoas procurarem cuidar do seu corpo. Né? No sentido das pessoas, bah, agora passou a pandemia, então eu vou certo para uma academia, né? Que não tem perigo nenhum de eu sair na rua, enfim. Né? Então eu vou procurar certo uma academia. E as pessoas já estão procurando, talvez nesse sentido não tanto, porque nós estamos ainda no meio de uma pandemia, né? Então, mas eu entendo que pós-pandemia, acho que as pessoas vão procurar mais a questão de cuidar do corpo. Eu vejo também uma questão muito importante que a gente vai ter na sequência, um modal das academias alterado. Então, hoje a gente tem um modal de milhões de alunos aglomerados, né?
Acho que nós vamos ter que ter uma mudança aí, diminuir o número de, restringir o número de pessoas por pararem em academias, provavelmente, né? Porque essa questão de higienização dos ambientes também, né? Então acho que vai ser bem importante, assim, vai ter essa alteração. Acho que vai ser bem importante a gente ter essa alteração aí no futuro, né? Gostaria de, então, estamos terminando, né? Estamos quase fechando 1 hora, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos que assistiram, né? Agradecer ao professor Cauê, então, pela disponibilidade de estar aqui no novo projeto, né? E muito obrigada, então, a todos, né? Na próxima semana a gente vai ter outro convidado para estar, então, trabalhando com outro tema. Então, muito obrigada, gente. É um prazer estar com vocês esta noite. Tchau, tchau.